Não vivo por vista. Só quem encontrou eu não vivo por vista. Segundo Reis, livro dos Reis de Israel, a saber, segundo Reis, capítulo 5 e versículo 1, está escrito: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu dou uma tradução NVI, Nova Tradução Internacional, linguagem nova. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Ela está falando de Naamã. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: porque essa mensagem de Eliseu: porque rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Gostei-nos glória, ele amou bastante, incentivou bastante. Versículo 9: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Vá, lave-se no rio Jordão uma vez, né? Foi? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas quantas vezes? 7 vezes. Depois que ele fez isso, sua pele, depois que vai fazer isso, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas se Naamã ficou indignado e saiu dizendo:
eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo 12. Mas são os rios de Abana e Fatá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E fui embora dali furioso. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Depois que ele fez esses 7 mergulhos, mergulhou 7 vezes, sua pele tornou-se como uma de uma criança. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, Espírito Santo estimado, Espírito Santo tremendo, Espírito Santo esplêndido, Espírito Santo extraordinário, Espírito Santo que guia, fala com os teus servos nesta noite de uma forma clara e concisa. Não que nós queremos ouvir, mas é aquilo que o Senhor queira que nós venha ouvir nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar seu assento. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós acabamos de ler um texto um pouco extensivo da infalível, inefável palavra de Deus. Não é muito a minha característica de ler um texto extensivo, mas para você compreender, entender as revelações e as aplicabilidades e o que eu vou exaurir e extrair do texto que nós acabamos de ler. Segundo livro dos reis de Israel, que nós acabamos de ler. Quando o reino foi dividido, antes da divisão do reino, foram 3 reis antes da divisão. Foi o primeiro, Saul. O segundo, que foi o melhor rei que a nação de Israel já teve, foi o rei Davi. O terceiro foi o seu filho Salomão. Depois que da divisão foi separado as tribos e ficou rei do sul e rei do norte. O rei do sul ficou Jerusalém, cuja capital era Judá. O rei do norte ficou Israel, cuja capital era Samaria. Tanto no reino sul como no reino norte houve reis bons e reis ruins. Houve reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No reino sul teve aproximadamente 19 reis. Teve reis bons, por exemplo, como o rei Josafá, como o rei Josias, como o rei Ezequias. Já no reino norte houve muitos reis ruins. Raro teve um rei bom. O Segundo Reis é o 12º livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. O Segundo Reis é o 7º livro dos livros históricos do Antigo Testamento, da Primeira Aliança. É um livro histórico,
dos livros históricos, é o 7º livro que é históricos. Os livros históricos começam de Josué até Esther. Nós vamos ter Josué, vamos ter Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Antes de agrupar esses livros e fazer as revisões de capítulos, versículos dos livros, aqui esse compêndio de livros que nós vamos ver, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, eram todos emendados, era um só, na divisão dos livros, versículos e capítulos, agruparam em suas ordens, então ficaram eles assim divididos. Pois bem, aqui, queridos, eu quero pregar rapidamente, velozmente, a diferença entre visão e vista, ou vista e visão. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, que a gente observa nesse texto, é a doença, é a lepra de Naamã. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é a lepra de Naamã. Por quê? Porque a religiosidade que faz ver a lepra dos outros. Porque a religiosidade faz você ver a lepra dos outros, faz você olhar para os outros e menos para você, porque faz você ver os erros dos outros e não ver também os seus erros, faz você ver o cisco do outro sem tirar a sua trava do seu olho. Para mim, ver o cisco do olho do outro, do próximo, de alguém, eu tenho que primeiro tirar o arqueiro do meu olho. Não entendi, vai entender agora. Se eu prego sobre santidade, eu tenho que ter uma vida de santidade. Se eu prego sobre jejum e oração, eu tenho que ter uma vida voltada ao jejum e à oração. Se eu prego sobre vestes, que é bíblico, está em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 9. Está também em 1 Pedro, capítulo 3 e os versículos em diante. Para mim pregar sobre vestes, ou reparar, olhar as vestes dos outros, eu tenho que ver primeiro como é que eu estou me vestindo. Tem alguém aí nessa noite, em nome de Jesus? Para mim pregar, para você mudar, eu também tenho, você tem que ver em mim uma mudança de vida. Para mim pregar acerca que você tem que buscar a Deus. Você tem que ver eu também buscando a Deus. Quem me compreende e me entende aqui nessa noite, glória é o nome de Jesus. Glória é o nome de Jesus. Para mim pregar sobre testemunho, sobre uma boa reputação, eu tenho que ter um bom testemunho, uma boa reputação. Então a primeira coisa que nós vemos no texto de 2 Reis, capítulo 5 e os versículos 1, é a gente ver a lepra de Naamã. É aqui aonde quem vê por vista vê só coisas ruins. Quem manda por vistas só vê coisas ruins, só vê problemas, só vê derrota, só conta lamentações, lastimação, só conta murmuração, só vive se maldizendo. É aqui agora onde há um contraste entre vista e visão. O apóstolo Paulo,
em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, ele disse: nós não andamos por vistas, mas sim por fé. Quem anda por vista só vê a terra, só observa a terra. Quem anda e tem visão espiritual vê os céus. Quem anda por vista vê só o ontem, mas quem anda em visão vê o amanhã. Quem anda por vista, irmão Aldamir balançou a cabeça um pouquinho, mas eu já sei que ele está entendendo e compreendendo, me animou um pouco. Quem anda por vista, evangelista Luzivan, só vê o passado, mas quem anda com a visão vê o futuro. Aqui eu vejo um paradoxo com a mulher do fluxo de sangue e a mulher de Ló. Qual é este paradoxo, pastor Rogério Souza? É que a mulher de Ló só vivia olhando para trás, e a mulher do fluxo de sangue olhava para frente. Tem alguém aí? A mulher do fluxo de sangue ficou parada e olhando para trás. A mulher do fluxo de sangue continuou andando e olhando para frente, porque não adianta eu ficar olhando para frente sem sair do campo, sem sair do lugar, sem marchar, sem andar, sem avançar, sem progredir, sem prosperar. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus por trás. Ela não contaminou Jesus, mas ela foi curada. Então há esse paradoxo entre a mulher do fluxo de sangue e a mulher de Ló. A mulher de Ló andava em incredulidade, e a mulher do fluxo de sangue andava por fé. A mulher de Ló saiu de Sodoma e de Gomorra, estava na estrada, mas o coração estava em Sodoma, em Gomorra. A mulher do fluxo de sangue saiu do arraial das imundas, saiu do arraial das impuras, continuou olhando para frente e não olhou mais para trás. O carro tem 3 retrovisores. O carro tem 3 retrovisores. O primeiro é o grandão que fica na frente, que a gente vê mais adiante, vê amplo, com espaço. Os 2 retrovisores pequenininhos, os espelhinhos pequenininhos, que fica à direita e à esquerda do carro, para a gente ficar olhando, a gente olhar para trás de vez em quando, para olhar onde a gente caiu, onde a gente fracassou, onde a gente errou, onde a gente se precipitou, onde a gente agiu sem pensar, agiu sem consultar a Deus, agiu na fé. Esse paradoxo entre a mulher do fluxo de sangue e Ló. Perceba que Ló era sobrinho de Abraão. Ló andava por vista, mas Abraão não, Abraão andava por fé. Porque quando ser os pastores de Ló, os pastores de Abraão começaram a entrar em conflitos, em contenda, Abraão como líder, Abraão chegou e disse: sobrinho, vamos fazer assim. Está havendo muito conflito, muito contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Vamos fazer assim: se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se eu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló avistou as campinas do Jordão, que ficava próximo de Sodoma e Gomorra. Ele viu um pasto verdejante, passagens lindas, oásis tremendo. Ele disse: vou para ali. Não deixou Abraão escolher. Aí ele entrou em confusão, entrou em conflito, foi preso na guerra dos 5 reis, e foi o jeito. Abraão pegava 318 cabas, tirador de lei, para libertar ele, libertou mesmo. Abraão só era conhecido como a fé, mas Abraão também era guerreiro. Abraão também era valente. Então, queridos, então veja aí também aqui que a mulher do fluxo de sangue,
ela não ficou no arraial das esquecidas, no arraial das imundas, das impuras. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou ao encontro dele, não vou nem olhar para trás. Eu creio, Silvano, que eu posso conjecturar que alguém dizia assim: há tem muito tempo que você está debilitada, que você perdeu muitos quilos. Segundo o historiador Flávio José, e Eusébio de Cesareia, ela chegou a pesar, que a camisa de minha faz tempo que eu vira, ela chegou a pesar 35 quilos. Veja como essa mulher ficou, pelo peso dela, 35 quilos, desnutrida, debilitada. Alguém disse: você não vai chegar, você não vai conseguir. Ela disse: eu não vou ouvir voz ao contrário, eu vou ver quem não tem fé, eu vou ouvir quem não tem força, eu vou ouvir quem não tem vigor, eu vou! Visão ali no exército de Israel, Saul, Eliabe, Abinadab e Samar, eles viviam por Samar, que era os irmãos de Davi, eles viviam por vista. Eles viam um gigante bem grandão. Já Davi andava em visão. Quando o exército de Israel, Eliabe, Abinadab e Samar e Saul viu um gigante grandão, Davi viu só um pássaro, um passarinho na vista dele. Mas explica por quê, pastor? Porque Davi foi matar Golias com uma funda, e funda é para matar passo. O exército de Israel, Eliabe, Abinadab e Samar e Saul viu um gigante imenso. Davi viu um gigante pequeno, porque Davi disse: eu matei gigante maior do que esse Golias. Porque o urso, quando adulto, quando ele fica em pé, ele chega aproximadamente a quase 4 metros de altura, e Golias só tinha 3 metros de altura e 2 palmos. O pregador já pegou aqui, quem entendeu? Como é que você está andando? Por vista ou por visão? Deus quer te dar visão espiritual. Quem vive por vista só fala de derrota, só fala de miséria, só fala do passado, só fala de perda, só fala que está tudo ruim, só fala que está complicado. Quem tem visão diz: estou passando pela prova, mas eu vou tomar prova, mas eu vou passar, eu vou sair da prova, eu estou na prova, mas eu vou sair. É o nome de Jesus aqui neste lugar. Quem entende aqui? Naamã levou, irmão Aldamir, irmão Vitória, Naamã levou uma menina escrava, mas quem era escravo era Naamã. A menina não era escrava, Naamã era escravo da lepra. É o nome de Jesus. Por que, pastor? A menina foi levada escrava na mente de Naamã, mas quem era escravo, irmã Denilda, era Naamã. Quem entende até alguém aqui nessa noite, pelo amor de Deus? Quem está entendendo a palavra do profeta Naamã? Naamã, evangelista Lucivan, Naamã era liberto por fora, mas era liberto por dentro, mas era escravo por fora. A menina é escrava por fora, mas liberta por dentro. Jesus não chamou você para você ser prisioneiro, chamou você para ser livre. Jesus não fez você escravo, mas fez você livre, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Pai me libertou, o Filho me libertou verdadeiramente, vós sois livres. Quem está comigo aqui no culto nesta noite? Tiraram-nos e a família da menina, tiraram o pai, tiraram a mãe,
tiraram os irmãos que ela deveria ter, tiraram os familiares, a amizade, tiraram da escola secular, tiraram também da escola bíblica, tiraram ela de Israel, mas a Síria tirou ela desse tudo, mas não tirou o Deus de Israel dela. Tem alguém aí, irmãos? Você vai deixar qualquer coisa tirar Deus de dentro de você? Tirar Jesus dentro de você? Tirar o Espírito Santo de você? Então você veio aqui nesta noite para me dizer, o Espírito Santo está dizendo através da minha boca, na revelação dessa palavra, não deixe que nada tire Deus de você. Afaste Deus de você. Com a menina. Ninguém foi com a menina. O pai dela não foi. A mãe dela não foi missionária Rosiane. O irmão dela não foi. O tio nem avô não foi. Não foi ninguém com ela. Ninguém. Amigos não foi com ela. Mas quem foi com ela foi Deus. Tem momentos na vida da gente que pai não chega, que mãe não chega, que filhos não chegam, que namorada não chega, que namorado não chega, que noivo não chega, que noivo não chega, que pastor não chega, que amigos não chegam, que familiares não chegam, mas você está arrepiado aqui, sentindo a presença de Deus. Normalmente a gente fica sozinho com outras pessoas. Mas Deus nunca vai deixar só, ela foi sozinha, sem ninguém, mas Deus estava com ela. Ela não ficou frustrada, ela tem tudo para ficar frustrada, ela tem tudo para ficar depressiva, ela tem tudo para ficar deprimida, ela tem tudo para ficar com ansiedade, ela tem tudo para ficar com fobia, ela tem tudo para ficar doente, mas ela tem tudo para ficar desanimada, mas ela não ficou, porque aonde Deus lhe colocar, eita glória, meu Deus, o importante não é o que Deus está fazendo agora, o que você está passando agora. O importante é o que Deus vai fazer através da vida de você, aonde você está. Meu Deus, tem alguém aqui dentro? Tem alguém aqui dentro nesta noite, pelo amor de Deus? Não importa para onde Deus vai te levar, ou está te levando. O importante é o que Ele vai fazer onde você está. Oh, glória. É o nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui nesta noite? É interessante, amados irmãos, que o cativeiro, a escravidão egípcia, teve uma durabilidade de 430 anos. É interessante aqui que Deus libertou e levou para o deserto 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas? 3 milhões de pessoas. Deus levou quantos? 3 milhões de pessoas para sair do Egito. Deus não foi nem lá. Tirou 13 milhões de pessoas, Deus não foi nem lá. Agora, missionária Rosiane, olhou para mim, vai dar na sua cabeça. Agora, para ele tirar 3 jovens da fornalha, ele foi. Porque Daniel capítulo 3 disse que o quarto homem andava pelo meio do fogo, pelo meio da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Não entendi, pastor Renan Souza. Deus não vai mandar anjo, Deus não vai mandar profeta, Deus não vai mandar sacerdote, Deus não vai usar uma jumenta, Deus não vai usar menino, é mesmo. Pode adorar ele aqui dentro. Pode adorar. Difícil, meu amigo Raul. Difícil não foi Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi Deus tirar o povo do Egito do povo. Meu Deus.
11 minutos e eu vou encerrar a palavra. Fica para outra vez, em nome de Jesus Cristo. Vai incluir para nós. Mas quem está entendendo a palavra aqui? Quem está entendendo? Difícil não foi Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo. Para tirar o povo do Egito, eu não sou 10 pratas. Mas para tirar o Egito do povo, eu não sou os 10. Tirar o Egito de você. Tirar os costumes que você tem ainda no mundo ainda. É a palavra. Quem está comigo nesta noite? Se a menina era pequena, para você, a menina era pequena, na mãe era grande. Por que Deus usa as coisas pequenas? A menina era pequena. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Não foi na mão que ajudou a menina, foi a menina que ajudou na mão. Jesus, não importa onde Deus te levar, qualquer circunstância que Deus te colocar, você tem que ser fiel, estava ali para servir. Glória a Deus! Cadê os servos e as servas dele aqui? Deixa eu ver se tem. Aqui nesta noite. Quem sabe dizer o nome da menina? A menina não tinha nome. A menina não tinha nome. Jacó tinha 3 nomes. Irmãos, quantos nomes? 3. O primeiro nome foi os pais dele que botou, Jacó. O segundo foi ele mesmo, Esaú. E o terceiro? Saiu. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Acrescentou um A. É verdade. Sarai, ele tirou o I. No hebraico é o H, é Sará, não é Sarai. Aí ele tirou o I, lá para falar o nosso idioma. Tirou o I de Sara, e ficou de Sarai e ficou Sara. Porque Sara, meus irmãos, Sara era ferida. E quem é ferido, fere os outros. Meu Deus, é verdade. É forte, Jesus. Quem é frustrado, frustra os outros. Quem é perturbado, perturba os outros. Tem alguém aqui, irmão, pelo amor de Deus? Quem é machucado, machuca os outros. Aí, cantora Ana Cláudia, quando Deus tira o H de Sará, ou I de Sarai, ela ficou Sara. Porque pessoas saradas saram outras. Pessoas curadas curam outras. Pessoas transformadas transformam as outras. Pessoas libertadas libertam as outras. Pessoas cheias, esse que está fazendo, quem gosta, quem Deus vai te sarar. Deus vai te curar. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai, ou Sará para Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O nome de Saulo não foi mudado para Paulo, porque o nome de Saulo é o nome hebraico de Saul. O nome Paulo é o nome romano. Deus também não mudou o nome de Jabes. Não entendi, pastor Rogério, para me encerrar. Deus não vai mudar o teu nome. Porque a Bíblia está escrito lá no 2 Crônicas que Jabes nasceu em tempos difíceis, mas Jabes orou. Deus não vai mudar o teu nome. Vai mudar o quê, pastor? A tua história. Deus mudou a história de Jabes. Fica de pé. Deus mudou a história de Jabes.